Estamos de volta com o Espaço Mulher, falando sobre o apoio do Sebrae às mulheres empreendedoras. A gente falou, né, desse primeiro contato da mulher com o Sebrae, logo naquele começo, mas eu sei que existe um medo muito grande, né? A gente até já tinha citado um pouquinho desse receio, principalmente, né, em relação a essas mulheres que têm, né, um outro trabalho, querem empreender. Como é que o Sebrae auxilia também nessa questão da insegurança, do medo, dessa conversa, para que essa mulher se sinta confortável para dar o pontapé inicial? Além das consultorias, dessas orientações um a um, a gente recomenda muito que a mulher passe por um processo de capacitação, né? Então, a gente tem oferecido, inclusive, programas hoje específicos para mulheres. Atualmente, a gente tem um programa chamado Liderança Empreendedora Feminina, que trabalha especialmente habilidades que a gente chama de socioemocionais. Ou seja, a mulher precisa compreender que ela empreender não é só abrir uma empresa, né? Antes de mais nada, ela precisa identificar, vamos dizer assim, seus pontos fortes e seus pontos fracos do ponto de vista de comportamento, de atitudes, para que você não, quando ao entrar no negócio, você não potencialize, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, mas que na prática ele repercute, né, negativamente. Se você for uma pessoa muito desorganizada, se você não tiver um padrão de organização que você já adote no seu dia a dia, de suas rotinas, de pagamentos de contas, enfim, né, de como você gerencia suas atividades, provavelmente você vai ser uma empreendedora também que vai ter muita dificuldade de gerenciar o seu negócio. Então, assim, existem habilidades, comportamentos que a mulher precisa trabalhar nela, né? E assim, esse não é o mais comum, né? A verdade é exatamente pelo fato, como você citava antes, que a gente tem que, vamos dizer assim, segurar vários pratinhos, né? E tá ali equilibrando vários papéis. Então, na verdade, isso já ele já prepara a mulher para situações de tensão, de estresse e de gerenciamento de crise, né? Então, as mulheres, na verdade, elas têm um potencial enorme de serem empreendedoras, né? Do ponto de vista da exigência que já é naturalmente feita para elas nas atividades de rotina, né? Na sua vida, em sociedade, trabalho e casa. Mas trabalhar algumas habilidades como negociação, capacidade de negociar, capacidade de se comunicar, e quando eu falo comunicar, é do ponto de vista também de venda, né? Você pode até se expressar bem, mas você tem que saber posicionar o seu produto, o seu serviço, né? Então, isso é se posicionar do ponto de vista presencial, ali numa venda um a um, face a face, mas também saber trazer aquela forma de se posicionar para os seus canais digitais, né? Para que as pessoas percebam aquilo que você está querendo apresentar realmente seja visto, né? É o seu diferencial, aquilo que você faz melhor, né? Ou como você faz. Hoje, muitas vezes, se aproveita os canais para demonstrar às pessoas como é feito aquele produto que as pessoas já conhecem pronto, né? E isso também é um fator de conexão, enfim, gerar identificação com o seu cliente. Então, o empreender são várias habilidades e comportamentos, né, que por isso a gente recomenda, assim, que sejam trabalhados em capacitações, né, a gente realiza oficinas de curta duração, que duram ali 3 horas, 4 horas no máximo, né, tem alguns cursos que são mais longos, de 8, 12, 24 horas, a depender da temática. Então, e pelo fato desses cursos, né, terem um valor mais acessível que os cursos de mercado, então, é essa oportunidade, né, que o Sebrae cria para que as pessoas, da mesma forma que a gente se prepara, né, para um casamento, a gente se prepara para tantas coisas da nossa vida, a gente também se prepare para encarar o mercado, para a gente se fortalecer e, claro, ir aprendendo ao longo do caminho, porque ser empreendedor é uma jornada contínua de aprendizado. Que a gente nunca para de aprender e empreendedorismo não é diferente. E a questão assim das dificuldades, né? Qual é a principal assim, maior erro que realmente a senhora olha e faz, ó, esse é o principal erro
que as empreendedoras cometem? É a questão financeira? É a questão de não saber realmente administrar? Até que vocês sentem mais dessa dificuldade quando essas mulheres chegam até o Sebrae? Pela nossa experiência, eu acho que dois eixos aí são os que pegam mais, assim. É o finanças, né? Finanças é um calo, não só por causa da questão da falta do dinheiro, mas é a questão do gerenciar o financeiro, ou seja, a questão de você não estar misturando tanto a conta pessoal com a conta do negócio, né? Saber ali fazer os cálculos de custo fixo e variável, tá gerenciando também a precificação, vendo como é que é esse modelo, como é que você pode fazer ali os seus tons de promoção, de liquidação, mas sem isso também, vamos dizer assim, fazer seu negócio sofrer demais, né? Você deixar suas margens de lucro muito baixas. Então, esse jogo, né, das finanças é sempre um calo para as mulheres, né, especialmente para as mulheres. E também eu acho que a questão do marketing, porque apesar de a gente ter muito hoje facilidade de expor do ponto de vista digital, a gente tem abrir uma conta numa rede social é muito fácil, muito ágil, né? Mas realmente você saber se posicionar, né, diante de tantas ofertas, de tantos produtos que tem, então é preciso realmente, não é apenas você só criar ali aquele canal, mas se você não tiver disponibilidade para interagir com as pessoas, né, para você poder responder, porque na verdade quem decide comprar algo também está decidindo se relacionar com alguém, né, com alguma marca, com uma empresa. Então a empreendedora ela precisa também ter esse traquejo, né, de entender como é que ela vai ficar, são as possibilidades de disponibilidade para o cliente dela, né? Definir horário de atendimento, enfim, saber se vai, né, vai criar ali uma ligação com o WhatsApp para poder estar disponível para fazer um atendimento mais personalizado, encaminhar as fotografias dos produtos ou dos serviços, as condições de pagamento, né? Então, hoje, finanças e marketing são dois eixos principais. E aí o pessoal deve estar se perguntando agora, né? Deu tudo certo, o auxílio ali do Sebrae foi maravilhoso, você conseguiu aí engatar a sua empresa e como é esse pós? Como é que essa mulher empreendedora que já conseguiu tocar aí o serviço dela, né, a empresa dela, como é essa relação? Essa relação ela continua? Tem outras possibilidades, inclusive tem um prêmio Sebrae Mulher que também entra ali como forma de auxílio. Eu queria que a senhora explicasse mais ou menos como seria esse pós essa pós-situação, né? Essa pós-análise e essa consultoria. O que a gente percebe muito assim, quando os negócios eles dão certo, em geral, as empresas esquecem um pouquinho do Sebrae. Tipo assim, Foi. vamos dizer assim, passaram por aqueles momentos mais críticos, mais difíceis, quando eles já estão ali embalando. Mas a gente sempre reforça assim, que o Sebrae, apesar de ser muito conhecido e ser divulgado muito para as pessoas que estão querendo abrir um negócio, ou estão no seu momento inicial de negócio, que somos uma instituição que estamos a serviço também das empresas que querem ali ainda aprimorar, expandir, né? Abrir outras unidades do negócio, né? Então, assim, quando a gente tem essas consultorias iniciais que são mais básicas, mas temos consultorias mais aprofundadas, né? Temos capacitações que trabalham com empresas que estão num nível de maturidade maior, né? Que quando a gente fala assim do universo dos pequenos negócios, a gente está falando de um universo muito grande, né? Então, assim, só na Paraíba a gente tem mais de 200 mil micro e pequenas empresas, né? Então, desses negócios a gente tem aqueles que são os MEIs, né? Que são a grande maioria, que é o microempreendedor individual, que é aquele que fatura ali até 80 mil por mês. A gente tem a microempresa e a gente tem a empresa de pequeno porte. São classificações, né? Que à medida que a empresa vai crescendo, ela vai mudando de classificação. Mas elas podem usufruir de um regime tributário mais favorável, que é um outro temazinho muito chatinho, né? Mas que minimamente a empreendedora, o empreendedor precisa estar atentos, que é a questão dos tributos. Claro, ele vai contar muitas vezes com contador para ajudar, é importante ter o contador, mas que eles usufruem do Simples Nacional.
Que aí a taxa tributária da pequena empresa é menor do que de uma grande e de uma média empresa, tá? E do MEI ainda é mais diferenciado ainda. Por isso que a gente incentiva muitas pessoas quando começam a primeiro ser um microempreendedor individual, né? E aquelas empresas que crescem, que, enfim, se destacam, claro, algumas ainda ficam ali no entorno do Sebrae, porque reconhecem muito o papel do Sebrae e voltam, né? E a partir desses exemplos, né, que o Sebrae também foi estimulando e a criação de prêmios de reconhecimento para empresas que realmente inspiram outras empresas. E quando o assunto é a mulher empreendedora, o Sebrae criou o Prêmio de Sebrae Mulher de Negócios, que é uma premiação que está em período agora de inscrição, né? A inscrição é gratuita, então a, a empresária, né, ela precisa ter o seu negócio já formalizado, ou como MEI, ou como um micro, ou uma pequena empresa, ou até mesmo como uma produtora rural, porque é uma produtora rural que ela é registrada, ela tem um código, né, que é registrado como produtora rural, e eles podem se inscrever para contar a sua história como empreendedora, manda um vídeo, né, então o regulamento lá que está no site do PREM explica bem direitinho, passo a passo, você preenche um questionário, e é uma maneira também, além de ter a possibilidade de ser reconhecida, né, tanto estadualmente quanto regionalmente e até nacionalmente, porque é um prêmio que ele tem essas etapas, né? Mas aqui na Paraíba a gente faz um grande evento, né? Que possivelmente vai ser ali entre setembro e outubro, em que a gente reconhece as vencedoras nessas categorias. E é uma oportunidade também de visibilidade e também de amadurecimento, porque mesmo que você diz, ah, não, mas eu não tenho uma história, a minha história é tão pequena, sabe, como Tão interessante. não é tão interessante, mas é aquela velha autossabotagem que muitas vezes a gente se faz, né? A gente não tem noção de quanto a gente inspira outras pessoas, né? Então, a sua história pode ser uma história inspiradora, sim, né? E participar do prêmio também ajuda a empresária ela se auto-enxergar, ela se auto-perceber. O que eu posso melhorar? O que eu já atendo? O que eu atendo bem? Mas é aqueles pontos que eu preciso, né, de uma melhoria dentro do meu negócio. Então, o prêmio ele tanto inspira outras mulheres a partir daquelas que são reconhecidas, quanto também serve de diagnóstico, né? Em que momento eu estou do meu negócio? Será que eu não posso crescer mais? Será que eu não posso melhorar? Então, é só ganho. No final das contas, né, o reconhecimento pode vir oficial, né, mas se ele não vier, ele vai vir em forma de aprendizado. E você pode participar de outras edições nos anos seguintes, porque não há nenhum impedimento. Com certeza. E só se ganha com isso, né? E a senhora olhando em relação à mulher paraibana, né, empreendedora, o que a senhora acha que precisa melhorar ainda em relação a esse público-alvo? Eu acho que as mulheres elas estão vivendo um momento assim muito desafiador, né, por conta a gente alcançou, né, mais espaço no mercado de trabalho, as mulheres estão alcançando espaços de liderança cada vez mais, e então eu acho que o que falta nas mulheres é essa abertura para continuar buscando o que ela não tem, ela não se, vamos dizer assim, se intimidar, né, de buscar ajuda, porque muitas vezes a mulher assim, é aquela que ajuda todo mundo, né? Mas ela muitas vezes esquece de pedir ajuda para si. Então ela precisa, além de, como toda mulher, né, ter o autocuidado com toda a sua saúde física, emocional, espiritual, em todos os âmbitos, né? A gente precisa também reconhecer que se a gente quer um projeto de vida novo, é possível sim, temos total capacidade para isso, e com o apoio de instituições como o Sebrae, tenham certeza que você pode ir mais longe, você pode alcançar os seus sonhos, né? E com seu talento e o conhecimento, né? E o exercício da aprendizagem diária, a resiliência que toda mulher, né, normalmente tem, com certeza ela chega aonde ela quer chegar. Ai, que coisa maravilhosa. Que aula. Renata, muito obrigada. A gente vai encerrando aqui o programa. Agradeço demais essa aula que você trouxe aqui pra gente, porque realmente é muito importante. Obrigada mesmo. De nada. O Sebrae está à disposição. Agradeço demais. Então é isso, né? Você tá em casa hoje, ouviu tudo isso
que a gente conversou e ficou pensando, será que eu consigo? A resposta é sim, viu? O primeiro passo é o mais difícil, mas você não vai dar isso sozinho. Procure o Sebrae, procure essa rede, que com certeza eles vão te ajudar bastante, tá? A gente vai ficando por aqui. Tem um programa, né, o Espaço Mulher, que é justamente para trazer muita informação, cidadania, compromisso com a vida. Então, a gente vai caminhar aí com muita informação, claro, focando sempre no mundo feminino. Até o próximo programa.